Isaías 58, verso 11, diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Senhor Deus, nós colocamos nosso coração diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos, fala, Senhor, a cada coração, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz e nos transforma, Senhor Deus. Ah, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos Te ver, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, Senhor. Abre, Senhor, Senhor, os nossos lábios para Te glorificar, porque Tu és santo, Senhor. Tu seja exaltado entre as nações, seja exaltado em nossa vida, para a Tua glória, Deus. Amém. Aleluia. Essa palavra, Isaías 58, verso 11, fala do poder de Deus, da sua determinação em guiar o seu povo, de nos guiar como pastor pela sua palavra, pela sua voz, porque um pastor ele guia as suas ovelhas, falando com elas e chamando para elas seguir, para ele guiar para as águas, para um pasto, né? Então, pela sua palavra, pela sua voz, Ele vai chamando, e assim o Senhor, Ele quer nos guiar. Então, o Senhor te guiará continuamente. Então, Ele te chama para você ouvi-lo e segui-lo. Amém? E assim, nós podemos ver que Ele quer fartar a nossa alma, a profundidade de dar satisfação, de dar alegria, né, de ser bem-aventurado, ser bem abençoado, ser transformado. Isso precisa que a nossa alma seja farta, né? E assim, em lugares áridos, significa que onde há maior dificuldade de provisão de recursos materiais, ainda assim o Senhor fartará a nossa alma, né? Então, Ele atende às nossas necessidades de uma maneira profunda, abrangente, e Ele quer o quê? Transformar os lugares áridos que porventura nós estejamos em um jardim regado. A transformação que Deus quer é profunda na nossa vida, de maneira que você, ainda que tenha muita amargura, né, e a tua vida se transforme em doçura, né? E a palavra de hoje é sobre a tamareira, né, sobre sair da amargura e ir para a doçura do Senhor, né? E assim nós vemos que o Senhor, Ele quer nos guiar e fazer, né, como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? E nesse jardim regado, ele tem várias árvores de vários frutos, né? Deus criou o homem e colocou e plantou um jardim, né, antes de criar o homem. O homem já foi criado ali onde já tinha um jardim regado, né? Então, por isso, ainda que o homem saiu do jardim e está andando por lugares áridos, o Senhor, Ele quer primeiro a transformação da alma, para que depois
seguindo a palavra do Senhor, nós sejamos transformados em um jardim regado. Amém? E essa palavra que a gente vai falar é sobre a tamareira, aquela que produz a tâmara, né? A gente vê em Salmos 92, que fala sobre a palmeira, né? A palmeira, ela tem várias variedades de árvores, e uma dessas variedades da palmeira é a tamareira, né? Quando a gente vê em Salmos 92, verso 12, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore alta, forte, resistente, até pelos ventos fortes, que ela não se dobra. E a tamareira, ela é uma árvore, essa que dá frutos, ela é uma árvore dura, né? Ela é uma árvore resistente, e ela demora bastante tempo para dar frutos, né? Então, os primeiros frutos da tamareira começam após 15 anos, né? Os primeiros frutos, depois 20 anos, e ainda dá frutos com mais de 100 anos, né? Então, frutos melhores dela quando ela tem bastante tempo, né? Por quê? E ela dá tâmara, e da tâmara vem o mel, né? Quando a gente vê na palavra de Deus o mel da terra prometida, não era o mel de abelha, mas era o mel da tâmara, porque a tâmara é muito doce, né? É uma alegria quando a gente vai para Israel, porque tem bastante tamareiras, né? E toda hora você vê lá potes, né, de mel para você, mel de tamareira, né? E então você come as tâmaras, que é super doce. Hoje você consegue aqui encontrar em São Paulo, né, caixinhas de tâmara, aquelas tâmaras grandes assim, né? São doces, né? É uma delícia, né? Então, e a gente vê que a tamareira, ela é muito resistente, e ela tem, aquilo que ela tem de altura, ela tem profundidade de raiz. Então, ela tem uma raiz muito profunda, de maneira que o vento não vai abalar, né? O vento não vai fazê-la quebrar, o vento forte, e nem o fogo, né? Porque a tamareira, ela resiste ainda ao fogo. Ela pode queimar, né, por fora, mas a seiva dela continua durando, né? Então, a gente vê a palavra em Isaías 43, da promessa do Senhor. Isaías 43, que fala: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela se completa, né? E ela mostra que aquilo que Deus quer para a sua vida é que você resista até o fogo, até a adversidade. Amém? Mas a doçura continue na sua vida. Amém? Né? Então, as dificuldades, elas mexem muito com a nossa vida, com o nosso sentimento, com a nossa alma, e muitas vezes nós ficamos amargos por conta das dificuldades que nós passamos, né? E quando a gente olha aqui em Êxodo 15, quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou a Mara, né? A Mara é lugar de amargura, né? A água era amarga, né? Por isso que chamava Mara. Mara significa amarga. Então, Êxodo 15, verso 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Né? É interessante que a amargura, né, o sofrimento, o cansaço, a opressão que o povo de Israel sofreu no Egito, ela provoca uma amargura. E a amargura, ela se mostra onde? Na murmuração. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa que está reclamando muito, e de tudo, né, e de todas as coisas, de uma maneira assim, dolorida, de sofrimento, o que significa isso? Isso significa amargura. Estão entendendo? Né? Mas Deus tem a cura para a nossa amargura. Por quê? Porque o sofrimento, o poder de Deus é para nos libertar da escravidão, mas também para nos levar a águas tranquilas e trazer refrigério para a nossa alma. E para trazer a alegria, a doçura, né, você ter palavras brandas, ela precisa vir de dentro. Então, a doçura precisa estar dentro de nós, não é uma coisa que você vai assim, agora come uma rapadura, né? E você vai ficar doce. Né? Não é assim. Por quê? Porque para sermos doces, precisamos ter uma doçura que vem de dentro. E é isso que Deus quer para nós. Quer que nós curemos, né, sejamos curados e abramos nosso coração de uma maneira que entre o Rei da Glória, e assim Ele cure. Né? Então veja o que Deus diz. Lançou nas águas uma árvore. Né? Não vou dizer que era a palmeira, que era a tamareira, porque não está escrito aqui. Né? Mas foi uma árvore, e a árvore tornou, pelo poder de Deus, tornou aquela água doce. E Deus disse, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Amém? Então, o Senhor, Ele dá a palavra, né, para nos guiar através da sua palavra, e Ele diz, olha, faz aquilo que é reto diante dos olhos, né? Ou seja, aquilo que é aparente, faz aquilo também correto, não só aquilo que é íntimo, mas aquilo que é aparente, aquilo que está diante dos olhos, faça aquilo que é correto da palavra do Senhor. Então ele fala dos olhos, dos ouvidos, né, e do coração, de guardar a palavra. Então, olhar para as coisas, né, ter os olhos purificados de maneira que você se desvie do mal. Né? Então, o Senhor, Ele quer que nós possamos enxergar de maneira que você não tropece. Se você vê que tem uma pedra de tropeço, uma situação que você precisa se desviar daquela situação, você consiga enxergar e consiga se desviar daquela situação. Amém? Por isso Deus nos deu olhos, né? Para que você possa ver, não só o tato. Então você se desvia bem antes de chegar a um problema. Né? Por exemplo, você está vendo um caminho e ali terminou a calçada e tem um abismo. Então, você já está olhando e sabe que para lá você não deve ir. Por quê? Porque o caminho aqui vai levar para um abismo. Então, você vai mudar para outro lugar. Amém? Você não precisa chegar até lá. Porque se você não tivesse olhos para ver, você teria que chegar até lá para saber que tem um abismo. Né? Pegar lá,
com a bengalinha, bater do lado. Opa, opa! Aqui é fundo e não dá para ver, né? É muito mais alto que o meu pé vai alcançar. Então, mas quando nós somos curados, nós podemos enxergar que aquele caminho que estamos indo não é o caminho adequado e nós vamos poder desviar. Amém? Então, Deus fala de ouvir atento a voz do Senhor, ter os olhos, os ouvidos, né, deres ouvido à palavra do Senhor, aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos. Guardar é guardar no coração, de maneira que você consiga lembrar, meditar na palavra, de maneira que você consiga ter em mente aquilo que Deus disse. Então, você ouve a voz do Senhor, né, a palavra de Deus diz, uma vez disse Deus, duas vezes ouvi, ou seja, você ouve na hora que Deus falou e ouve em outra hora que você precisa tomar as decisões. Amém? Né? Quer dizer, a palavra do Senhor ela é para ser ouvida mais de uma vez. Né? Deus não precisa falar toda hora. Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Né? Ele só fala uma vez, não vá para lá, por esse caminho. Nós é que precisamos ouvir mais de uma vez. Quando a gente está educando um filho, né, quantas vezes a mãe tem que falar para um filho? Né? Várias vezes. Tem que falar várias vezes. Não faz isso, não faz isso. Já não te falei. Quantas vezes a mãe fala assim, já não te falei? Né? Por quê? Porque faz parte do processo de aprendizado, quando a criança ainda não tem entendimento. Mas quando se chega a um adulto, né? Quantas vezes os pais conseguem falar duas vezes para os filhos? Já sei, já sei, já sei, né? O filho não quer ouvir a segunda vez ou outra vez. Já sei, mãe, já sei, pai. Não precisa falar. Mas os pais estão falando por quê? Porque está agindo como se não soubesse. Né? É por isso que o pai está falando de novo, né? Mas é o processo, né? É um processo de que nós precisamos, né, ouvir mais de uma vez. Né? Então, ser obediente é você estar ouvindo a voz de Deus mais de uma vez. Ainda que Deus só falou uma vez com você. Mas você precisa continuar ouvindo aquela mesma voz. Amém? Né? E quando a gente ouve a voz, acalma o nosso coração, né? Toda a aflição, toda a angústia, né? E eu lembro que quando comecei a falar, lembrei Marisol daquele dia, né? Quando a Elisa estava nas semanas para nascer e já estava ali passando 40 semanas, né? E a gente estava ali, né, como os vovozinhos, né? Angustiado ali. E aí a gente estava num culto e eu ouvi, né? Teve uma visão, eu ouvi a voz da Elisa, né? Falando, vovozinho, né? E aquela visão, né? Eu ouvindo a voz, me acalmou assim de uma maneira que eu falei assim, não, o Senhor tem todas as coisas no controle. Né? E eu contei para a Marisol também, aí naquele dia a gente, né, acalmou nosso coração. A Elisa nasceu de parto normal, né? Eu estava no quarto ao lado e ouvi o choro, né? O choro do nascimento, eu ouvi o choro da Elisa, né? E é maravilhoso quando a gente ouve, né? Quando a gente começa a prestar atenção. Quanto mais você presta atenção naquilo que Deus fala com você, mais você vai ouvir de Deus. Amém, irmão? Né? E quando você ouve a voz do Senhor é poderosa. Né? A voz do Senhor transforma a nossa vida. Né? Por isso, né, ela cura, ela é muito, 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 muito poderosa.
Com a sua voz, Deus criou todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Basta uma palavra do Senhor e todas as coisas vão acontecer. Amém? Então, se você ouve a palavra do Senhor, a cura na sua vida vai acontecer. Por isso, Deus diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Amém? Né? Então, você está aflito, clame, invoque o nome do Senhor. Porque na hora que você ouvir a voz do Senhor, veio a tua cura. Aí é só você aguardar. Espere com paciência no Senhor que vai se cumprir, porque a voz do Senhor já foi dada sobre aquele assunto. Amém? Ele já falou sobre aquele assunto. Então agora é você, com paciência, espera acontecer, né? Se concretizar aquilo que Deus já falou, porque se Ele falou, acontecerá. Amém? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, se Ele falou, o que Ele falou vai se cumprir. Ele não vai mudar de ideia. Ele não mudou, né? E essa cura, verso 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Então, 12 fontes de água havia naquele lugar, né? 12 tribos de Israel, e ali havia 12 fontes, né? Ou seja, Deus tem uma fonte para cada um dos seus filhos. Cada filho vai ter a sua fonte, né? A sua provisão, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmão? Né? Ou seja, Deus sarou a água e levou para aquele povo para um lugar de descanso, onde havia águas, fontes de águas e palmeiras, onde havia a doçura. Amém? Né? Onde havia a doçura para que o povo seja renovado. É importante nós termos esse entendimento, que o Senhor sabe que nós ficamos com o coração amargurado, tristes, né? É mais fácil fazer alguém chorar do que fazer alguém sorrir, né? Por quê? Porque a tristeza e a amargura, elas duram muito no coração do homem. O homem se aflige muito pelo sofrimento, né? Mas, quando nós vemos a palavra do Senhor, ela vai transformando, né? Então, voltando lá no Salmo 92, que fala, o verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Verso 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, Deus quer o quê? Que nós estejamos na sua casa, na sua presença, onde você constantemente ouve a voz do Senhor. Amém? E assim, ouvindo a voz do Senhor, as nossas raízes na casa de Deus, na palavra do Senhor, ela vai se aprofundando, de maneira que você vai se alegrando. E aqui diz, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deus colocou ali no seu tabernáculo, quando a gente vê também na construção do templo, tinha as palmeiras, representadas nos desenhos do templo, e flores abertas, né? Ou seja, onde completou a sua formosura. Então, você crescer nos atos do Senhor, você vai ser completo, né? A beleza de Deus, a transformação de Deus na sua vida, ela vai acontecer de uma maneira completa, né? Então, tem a flor, que ela tem o botão, mas ela vai ficar
no seu auge quando ela abrir completamente, né? Então, aí vai ser visto as cores, né? A plenitude daquela flor. E aqui Deus diz, olha, florescerá nos atos do Senhor, ou seja, a nossa plenitude será dentro da casa de Deus. Amém? Então, muitos pensam, vou receber de Deus e eu vou crescer no mundo e florescer no mundo. Não, o desejo de Deus é que você seja plantado na casa do Senhor e você floresça na casa de Deus. Muitas pessoas pensam, não, lá na igreja é um lugar muito bom para você crescer e conhecer daquilo que é bom e quer depois transportar como num vaso, né? Ó, você põe aqui no vaso, aqui é bem regado, tal, deixa ela crescer aqui e quando está um pouquinho raiz, leva para outro lugar, né? Muitas pessoas se comportam assim, com o pensamento de que agora já tenho raiz, já tenho entendimento, já sei, já tenho um pouco de conhecimento e eu vou crescer fora da igreja. Eu vou florescer fora da igreja. Mas o que Deus diz para nós é, nós, plantados na casa do Senhor, floresceremos nos atos do nosso Deus. Ou seja, a nossa plenitude, tudo que você pode receber de Deus, você vai receber nos atos do Senhor. Amém, irmãos? Está entendendo? E assim Deus diz, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Né? Ou seja, a força, a essência nossa, ela vai se manter, e isso precisa ser o quê? De doçura. Né? A nossa essência não pode ser o quê? De amargura. Não é isso que Deus tem para nós. Uma essência de tristeza, de sofrimento, Não. O que Deus tem para nós é uma essência de doçura. É isso que Ele quer para nós. Amém? Né? Que você comece a ficar cada vez mais doce. Né? Um parênteses aqui para os avós, né? Os avós são taxados de, agora ele é doce. Ele vê o netinho, ele fica todo doce. Os filhos olham para os pais e falam assim, mas comigo não era assim, não. Não era assim. Meu pai era duro comigo e falava duro. Tal. Agora, com meu neto, ele foi... Por quê? Porque na velhice, né, a gente alcança a maturidade e vence a amargura. Né? Vence pelo quê? Pelo poder de Deus. Porque Deus quer o quê? Que surja de nós a sua doçura. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou a sua doçura para nós, para curar todo aquele que se quebranta. Por isso Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos sararei. Amém? Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Deus entregou a sua doçura, a sua graça. A graça salvadora de Jesus é a doçura de Deus para nos salvar, para que nós sejamos cheios de graça, cheios de doçura, resistentes ao fogo, resistentes às tempestades, resistentes ao vento forte, resistentes à inundação, cheios do poder de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo?
Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Verso 1, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aleluia. Pelo poder do Senhor nós somos transformados. Então aqui o salmista está dando a alegria, né, e louvando ao Senhor, porque ele sentiu a transformação e a doçura. Nós conseguimos dar o alto louvor de Deus quando nós encontramos a doçura de Deus. E por isso que o salmista diz, eu quero subir ao monte santo de Sião e entoar o novo cântico ao meu Deus. Porque à medida que você vai subindo, né, você vai caminhando em direção a Deus, né, a sua veste ela vai sendo limpa, suas mãos são purificadas, seu coração é purificado, para você chegar no mais alto para ouvir aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é a doçura da sua palavra, da sua bondade, do seu amor. Amém? Está entendendo? Muitas coisas, muitas lutas que nós passamos, leva à amargura, à tristeza, ou sentir que muitas das coisas não vão acontecer. Né? O que aconteceu com o profeta Elias? 1 Reis, capítulo 19. Verso 1 diz, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer, façam-se meus deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então, Elias, depois de tudo que ele tinha feito, ele viu que o rei não tinha se convertido, não tinha mudado o seu posicionamento, né? E aquela situação, apesar do povo ter dito só o Senhor é Deus, o povo ouviu uma vez só e não se converteu, não modificou o seu coração. Para ter uma modificação, ter o arrependimento, nós precisamos ouvir mais de uma vez. E assim, ele ficou triste, né? Ele ficou amargurado e disse, toma, Senhor, a minha alma. Ele já não queria mais continuar vivendo. Mas o que o Senhor fez? O que Deus fez? Deus ouviu a oração dele e respondeu da maneira que ele queria? Deus ouviu, mas não respondeu da maneira como Elias queria. Por quê? Porque era um coração amargurado. O que Deus queria? Que ele tivesse a doçura. Amém, irmãos? E aí o que Deus fez? Deus enviou um anjo. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Né? Ou seja, Deus deu o alimento para transformar a vida de Elias. Né? Então ele teve uma nova força. Aí quando você vê ele chegando lá no monte Horebe, ele já estava curado? Ainda não estava curado. Na hora que ele chegou no monte de Deus, verso 9, veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor um grande e forte vento, que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então Elias estava ali, ainda com o coração amargurado. Mas a resposta de Deus não foi conforme a oração, das palavras que ele tinha feito, mas a necessidade de cura, né, que ele precisava. E assim nós precisamos entender e ser sinceros com o Senhor, mostrando aquilo que está no nosso coração. Mas Deus vai responder conforme aquilo que nós precisamos receber. Amém, irmãos? Né? E isso nós precisamos entender e nos converter àquilo que Deus tem para nós. Para que não seja conforme as palavras, né, que vêm do nosso entendimento para pedir a solução. Nós às vezes queremos dar a solução para Deus. Leva a minha vida que isso vai ser a minha saída. Mas não é a saída que Deus quer para você. Amém? Deus quer que ele seja curado, né? E assim, veio o vento grande e forte e fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Vindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? A voz do Senhor é mansa e humilde. E quando nós aprendemos a ouvir a voz mansa e humilde do Senhor, a voz mansa e humilde de Jesus, é que nós somos curados. É que nós podemos entregar o nosso fardo, que é pesado e árduo, e Ele pega o nosso fardo e Ele nos entrega um fardo suave, que é de doçura, que é de mansidão, que é de palavras que curam. Amém? E assim nós passamos a ter as palavras que curam, que elas são de Deus. De nós mesmos, como é que nós teremos palavras que vão curar alguém? Do nosso próprio coração vem o quê? Palavra dura, palavra de revolta, palavra de sentimentos, palavra de indignação, né? De sofrimento, de dor. Mas e as palavras que curam? Vêm de onde? Vêm do nosso Deus. São essas palavras que nós precisamos ouvir. E Elias ouviu essa palavra suave, dizendo: olha, você vai, prepara outro,
né? E ensina outro. E ainda tem, Elias achava que não tinha ninguém, que eles tinham sobrado sozinho. Mas Deus disse para ele, não, tem 7.000 profetas. Você ainda vai falar com esses 7.000 profetas. Né? E depois a gente vê em 2 Reis 6, quando ele passa para Eliseu, que ele foi indo de cidade em cidade, em cada cidade tinha o rancho de profetas. Né? Ou seja, ele tinha vários profetas ali levantados por Deus para ele ainda ensinar da palavra do Senhor. Né? Então, por quê? Porque nós somos chamados para pregar, nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Né? Mas se muitos recusam a ouvir a voz do Senhor, Deus também nos envia para o rancho de profetas, onde estão reunidos aqueles que ouvem a Deus, aqueles que não dobram seus joelhos diante de Baal, mas se prostram para ouvir a voz do Senhor, para serem curados. No lugar onde há fontes de água, um lugar onde há palmeiras, no lugar onde há um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Nós precisamos estar nesse jardim. Quem quer estar nesse jardim que o Senhor preparou? O Senhor é o bom pastor, Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele preparou o caminho para estarmos diante de Deus, ouvirmos a voz de Deus e sermos transformados. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.